não pode perder o foco. Por isso que eu queria compartilhar com vocês essa palavra que está lá em 1 Samuel 17, que diz: não perca o foco da sua missão. Lá em 1 Samuel 17, conta a história de Davi e Golias. Você já conhece a história de Davi e Golias? Quem já ouviu falar da história de Davi e Golias? Todo mundo já ouviu, né? História de Davi e Golias. Deixa eu contar um pouquinho antes para você entender, antes de chegar nesse capítulo 17. Israel não tinha rei. Israel era governado por juízes. Por isso que tem uma série de capítulos na Bíblia, um livro que se chama Juízes. Ele era governado por uma série de juízes. Normalmente o juiz era um profeta. Era alguém que foi ungido por Deus, era esse profeta. Então ele ensinava o povo, ele dizia ao povo como é que tinha que fazer. Olha, Deus está querendo que faça isso, Deus está querendo que faça aquilo. Olha, a gente não deve lutar nessa batalha porque não é nossa, essa batalha a gente vai lutar. Era o juiz, era isso. Aí Israel começou a olhar para as outras nações à volta e falou assim: todo mundo tem um rei, nós não temos rei, nós queremos um rei. Um homem para falar isso e tal, e mostrar meu poder, e mostrar o quanto a gente é um povo que vale a pena ser respeitado. E aí o povo decide escolher um rei. O povo escolhe um rei. Aí o povo vai e escolhe Saul. Saul para ser o rei. Escolheu Saul. Saul, agora você vai ser nosso rei. Aí Samuel vai falar com Deus. Deus, o povo escolheu Saul. Saul é grande, forte, cara bom de palavra, cara é o Saul. Olhava assim, pô, esse cara é rei, ele tem pinta de rei, esse cara. Era o Saul. Aí escolheram Saul. Aí falou com Deus. Deus fala para Samuel: foi isso que eles escolheram? Beleza, vai lá, ungir ele, abençoa ele, vai ser rei. Samuel chega lá, ungir ele, abençoa ele, agora você é o rei de Israel. Aí fala assim, ó: anda sempre no trilho daquilo que Deus quer para a sua vida. Não perde o foco. Samuel fala com ele: não perde o foco. Você vai cuidar do teu reinado, você vai cuidar do teu povo, não perde o foco. E o foco é Deus. Samuel faz tudo o que Deus não queria. Segue outro caminho, não ouve Deus, Deus fala e não faz, ele faz o que ele está na cabeça, o que ele acha que o pessoal vai gostar, ele vai nesse sentido. Ele vai nesse caminho. E aí, Deus fala com Samuel assim, ó: eu não aprovo Saul mais. Saul está desaprovado por mim. Ele escolheu o caminho dele. Aí Samuel: mas o que eu faço agora? Ele falou assim: Samuel, você vai na casa lá de um servo que eu vou te mandar. Tu vai chegar lá na casa desse servo, tu vai olhar lá esse servo e vai pedir para ele apresentar os seus filhos, e lá tu vai escolher o novo rei de Israel. Aí ele foi na casa lá, cara de campo, né? Cara simples. Aí ele: ó, vim aqui que eu vou ungir alguém. Eu não vou ungir alguém aqui. O cara foi lá, falou: pô, vou botar meus filhos guerreiros, os caras que são top da galáxia, porque o Saul é top. Aí botou os caras lá, tudo do exército de Israel, os caras feios, tudo, pá, né? Aí vem Samuel, para no que ele acha que é mais parecido com o Saul. Aí Deus fala: não é isso aí não. Mas esse tinha toda a pinta, é o primogênito, é o mais forte. E toda a pinta. Vai para o outro. Ó, esse aí também não. Aí vai para o outro. Ó, esse aí também não. E aí Samuel fala: mas Deus, eu não vim aqui à toa. Não, você está aí para cumprir a missão. Não perde o foco. E aí ele vai, olha pro camarada e fala: não, acabou teus filhos, não tem mais nenhum filho. Tem um. É um pastor de ovelha. Como é que é o nome dele? Davi. Pastor, está lá no campo. Irmão, pastor de ovelha
era tipo assim a categoria dentro dos trabalhos, a menor de todas. Era mais simples. Pastor de ovelha. Aí chega Davi lá, pastor de ovelha. Quando Davi aparece, Deus fala com Samuel, é esse. Samuel não entende nada. Ele pega o chifre, pega o azeite, torna o azeite nele. Aconteceu o quê? O cara ficou poderoso, estava condicionado, ficou todo melado de azeite, condicionado. Davi ficou ali assim, olhando para ele. Que doideira é essa? E foi embora. Foi embora. E aí, chega nesse ponto dessa história aqui, que Davi vai enfrentar Golias. Deus mostra que antes de Davi derrubar Golias, ele precisou vencer algumas outras batalhas. A gente só lembra da história de Davi derrubando Golias, que ele pegou uma pedra, com uma funda, que era uma ferramenta para caçar, e ele joga a pedra, bate a pedra na testa de Golias, e Golias cai. Só lembra disso. Não lembra de mais nada. Mas tem umas batalhas que a Bíblia traz com muito detalhe, que Davi teve que vencer para chegar nessa batalha. E é sobre essas batalhas que eu queria trazer para você aqui, porque muitas vezes, querido, e muitas vezes acontece, pode ter acontecido com alguns de vocês aqui, o inimigo que mais nos atrapalha não está fora do exército, não está fora da família, não está fora do arraial, está dentro do arraial, está dentro da comunidade. E às vezes, o inimigo, ele não é nem alguém, ele está dentro da nossa própria mente, dentro do nosso próprio coração. Então, eu quero ver com vocês aqui quais foram essas batalhas que Davi teve que enfrentar para enfrentar Golias. A grande batalha, todo mundo só fala disso. Primeiro, Davi teve que vencer a crítica dos irmãos. Crítica dos irmãos. O irmão mais velho de Davi era Eliabe. Eliabe era o irmão mais velho de Davi. Aquele primeiro que Samuel foi ungir, e aí falou, não, é esse não. E aí ele já no exército de Saul, lá poderoso e tal, diz que todo final de tarde viu o gigante lá, afrontava Israel, estava todo mundo com medo. O cara era 3 metros de altura, gigante. Só a lança dele é uns 10 quilos. Só a ponta da lança. Imagina a lança inteira. O cara afrontava todo mundo. E todo mundo com medo. A verdade é essa, estava todo mundo com medo. Aí chegou Davi ali, que o pai dele mandou levar alimento para os irmãos dele, saber como é que ele estava lá na batalha. Aí ele chegou e falou, na hora que Davi chegou, Davi viu o cara afrontando de frente lá. Eles pararam em 2 vales. Normalmente a batalha era assim, o pessoal ficava atrás de um vale e o exército aqui atrás do outro vale. E a batalha acontecia nesse vale aqui no meio. Era normalmente dentro da região era assim. Aí o cara chegava lá no vale e afrontava todo mundo sozinho. E onde você vai ver? Não sei o quê. Aí Davi chegou lá e viu aquilo tudo. Aí Davi falou assim, mas que negócio é esse aí, cara? Por que esse cara está fazendo isso? Um povo que é abençoado por Deus. Por quê? E aí o irmão dele, trouxe uma palavra assim, olhou para Davi com desprezo. Está lá em 1 Samuel 17, 28, diz assim, ó, eu conheço a presunção do teu coração. Quer dizer, o irmão que era para incentivar, que era para falar, porra, meu, toma aí, porra, que bom que você chegou, tal, né? Nós vimos que você foi ungido lá para Samuel, que legal, você vai ajudar a gente aqui, tal. Cara, ele começa a criticar o irmão. O irmão estava ali só querendo entender a situação. Eu não tinha nem se posicionado. E estava criticando. Agora tu vê, irmão, aquele irmão que deveria apoiar, desanimou. Quem deveria incentivar, criticou. Você já se deparou assim algumas vezes na vida? Na tua história? Seja na família, seja com colegas no trabalho, seja numa missão que você está fazendo com o maior carinho,
com maior dedicação. Isso acontece na nossa vida, acontece na vida de todo mundo. Na vida de todo mundo. Muitas vezes, irmão, quem mais nos fere não é nem o inimigo de fora, mas a língua de quem está dentro. Isso fere, machuca. Aí, Davi, ele poderia ter feito o quê? Começado a discutir com o irmão. Não poderia ter feito isso? Você, que palhaçada é essa? O que eu te devo? O que eu fiz com você? Não poderia ter discutido com o irmão? Ele não se prendeu a isso. Ele não ficou preso naquela discussão, ele não ficou preso nisso. Sabe por quê? Porque Davi tinha um foco. Ele tinha uma missão de Deus. Ele tinha um trabalho, ele tinha um propósito. E ele não podia se perder com essas coisas. Ele não podia se perder do seu propósito, do seu foco. E aí, Davi fala assim: eu vim aqui, mas eu não vim por mim mesmo. Eu não vim para mim. Eu vim em nome do Senhor dos Exércitos. Ele estava ali em nome de Deus. Deus tinha um propósito para ele estar ali. Ele estava ali em nome desse Deus. Querido, deixa eu falar um negócio agora para abençoar a sua vida. Não perde tempo com críticas. Não perde tempo com acusação. Não deixa nunca que a voz da inveja cale a sua fé. Aquilo que você acredita, aquilo que está guardado no teu coração. Não deixa isso acontecer. Trabalha isso na sua vida. Há uma missão de Deus esperando por você, pela sua vida, pela sua história. Deus é que nos chama. A Bíblia diz que Ele confiou a nós o mistério da reconciliação. Ele confiou uma missão para nós. Então, não perde tempo com isso, não perde o seu foco. Fica focado na sua missão. Então, a primeira batalha que Davi enfrentou foi essa. Ele tinha tudo para chegar ali e desanimar. Ah, vocês que se lascam aí. Eu vou embora. A batalha de vocês que são do exército aí, vocês vieram para isso. Mas ele não perdeu o foco. Ele tinha uma missão. Ele não estava ali à toa. Ele tinha um propósito. Porque a palavra dele: eu vim aqui em nome do Senhor dos Exércitos. A segunda batalha que Davi enfrenta ele precisava rejeitar a tentação do prestígio. Prestígio, irmão, atrapalha o seu caminhar, muitas vezes atrapalha o seu foco. Em 1 Samuel 17, do 38 a 39, diz que quando Saul ouviu de Davi, a proposta de Davi, falou assim: o que você está dizendo, menino? Você está dizendo que você vai lá enfrentar o gigante? Eu falei: sim, eu enfrento o gigante, porque eu vou em nome de Deus. Aí Saul falou assim: então tá bom, bota essa armadura aqui, bota essa roupa. Começou a botar um monte de coisa nele, que transformava ele num guerreiro. Mas era um guerreiro só do lado de fora, porque do lado de dentro, o que Davi era um pastor. Mas para a galera, para a maioria da galera, precisava ver algo mais, precisava ver algo estrondoso, precisava ter essa máscara, essa roupagem de guerreiro. Aí Davi bota toda aquela vestimenta. Ele podia se sentir um cara, né? Agora eu sou do exército de Israel, agora eu estou no combate, ainda vou enfrentar o gigante. Davi começa a se mexer com aquilo, e ele fala assim: isso não é para mim, eu não sou isso. Davi tira toda aquela armadura, tira todo aquele prestígio e pega a roupinha dele de pastor, que ele pastoreava as ovelhas, e usa uma funda e pegou umas pedrinhas e fala: é assim que eu vou para a batalha. Sabe por quê? Porque Davi pensava o seguinte: eu não vou lutar com armas. Não é a arma que me vai fazer vencer. O que vai me fazer vencer é a vontade do Senhor sobre a minha vida. Isso que
ia fazer Davi se exercer. Irmãos, quantas vezes o mundo quer investir em nós uma armadura de prestígio, uma armadura de poder, de posição, de status. Daqui a pouco a gente vai ter a nomeação de nômade. É um prestígio, é uma honra. Mas isso não pode roubar aquilo que Deus faz no nosso coração. Porque o nosso coração tem que estar focado na vontade do Senhor. O cara que está na caminhada do clube, o que o cara almeja? Fechar o escudo. Aí o cara fecha o escudo, vira um arrogante, cara. Vira um soberbo. O cara deixa de ser aquele cara legal, maneiro. O cara deixa o prestígio mexer com a cabeça dele. Ele perde o foco. E muitas vezes na nossa vida, por causa disso, a gente vai perdendo o foco. Mas deixa eu te falar um negócio, querido. A nossa força não está no ouro do palácio. Não está só no azeite da unção. Ela está na unção que Deus derrama sobre a sua vida. É dali que vem a força. Davi sabia, ele não precisa ser Saul. Ele precisava ser quem Deus chamou ele para ser. O que Deus chamou ele para ser? Pastor de ovelhas. Todo mundo achava que Saul tinha que ser um guerreiro, tinha que ser isso, tinha que ser aquilo, tinha que ser um monte de coisa. Cada um tinha uma estratégia para Saul, cada um tinha uma missão para Saul. Não, o que Davi precisava ser era pastor. Porque a experiência que ele ganhou no campo, a experiência que ele ganhou pastoreando as ovelhas, cuidando das ovelhas, era exatamente aquilo que ele ia usar naquela batalha tão decisiva. Deixa eu falar um negócio para você. Não aceite nunca ser moldado pelo sistema. O sistema quer te moldar, quer te colocar dentro de uma caixa. Tem um monte de mulher e homem se transformando. Faz cirurgia aqui, faz cirurgia ali, faz não sei o quê. Quer te transformar, te colocar num padrão. Você precisa ser igual a fulano, você precisa ser igual a ciclano. A pessoa chega lá na clínica de estética e só mostra a foto de um monte de mulher ou de um monte de homem para escolher quem ele quer ser. Nunca aceite ser mudado pelo sistema. Nunca aceite isso. Davi não aceitou ser moldado pelo sistema. Nunca aceite perder a sua identidade. Você tem uma identidade diante de Deus. Eu te amo do jeito que você é. Você fala alto, continua falando alto. Você fala baixinho, continua falando baixinho. Se você é extrovertido, continua sendo extrovertido. Se você é tímido, continua sendo tímido. Sabe por quê? Deus te ama do jeito que você é. Deus te ama. A vitória, ela vem com a simplicidade do que Deus colocou em suas mãos. Sabia? Uma coisa que Deus colocou em nossas mãos e está ao alcance de qualquer um, sabe o que é? Que é uma arma poderosa, a oração. É possível que você nunca tenha orado, ou nunca tenha orado de verdade, de fato, mas é uma arma poderosa. E isso que Deus colocou em suas mãos vai te dar a vitória no momento certo. E você não precisa de mais nada. Davi sabia que não precisava de mais nada, ele só precisava daquilo que Deus já tinha colocado nas mãos dele. A última batalha que Davi enfrentou, antes de enfrentar a Golias, foi manter o foco na missão dele. Davi diante de Golias. Imagina a cena. Quando Davi chega diante de Golias, Davi devia ser o que? 1,70m mais ou menos. Não era alguém alto. 1,70m. A média normal. Golias tinha 3 metros de altura. Eu tenho 1,98m. Agora eu fiquei velho e tenho 1,96m. Aí vai diminuindo, né?
Eu tenho 1,89m, 1,89m. Às vezes eu chegar perto dos irmãos, eu estou acostumado a olhar o ossinho ou assim pelas pessoas, né? O ossinho ou assim. Eu nunca olho assim. Aí chegar perto do irmão, que era muito mais alto que eu, lá da equipe de vôlei, de basquete, cara, aí tu vai conversar com o cara, tu fica olhando assim. Davi chega diante do cara, o cara tem 3 metros, irmão. Que negócio é esse? Que negócio é esse? E o cara era guerreiro, velho, experimentado nas batalhas. Imagina. Aí Davi olha para aquilo, o que começa a acontecer? Você começa a perder o foco. Você começa a imaginar que você não é capaz, que você não consegue, que o problema é muito maior que você, que a dificuldade é muito maior que você, que aquilo que você vai ultrapassar é muito superior às suas forças. Você começa a perder o foco. Você perde o foco. E é isso que acontece. E aí Davi olha para Golias e ele fala: eu vou manter o foco. Golias olha para ele e fala: menino, você está pensando que eu sou o quê? Para vir comigo com pedra? Está pensando que eu sou um cachorro, um animal? Você está pensando o quê? Começa a tirar ele do foco. Aí Davi traz o foco. Davi fala assim: tu vens a mim com espada, lança e escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Quando Davi fala isso, eu falo assim: o meu foco é que eu estou aqui não por mim mesmo, mas em nome do Senhor dos Exércitos. A unção estava sobre a vida de Davi. A unção estava sobre ele. Ninguém conseguia entender isso. Talvez Saul, dentro da cabeça dele, pensou assim: cara, não esse moleque lá para essa batalha, está todo mundo com medo. Esse moleque vai morrer, vai gerar uma fúria na galera, vai ficar todo mundo revoltado, e aí o povo revoltado vai partir para a luta. E minha estratégia é essa, estratégia humana. Deus tinha uma estratégia para além da estratégia humana. E talvez o irmão de Davi estava ali falando isso, não porque queria o mal dele e tal, talvez porque queria tirar ele da batalha. Sai daí, cara, tudo que você está falando besteira, some daqui, vai para casa. Mas Davi estava com foco, que é para além das expectativas, das experiências humanas. Ele estava ali movido pela fé. Pela fé, irmão. Quando você está no propósito de Deus, pode vir gigante, pode vir exército, pode vir o inferno inteiro, mas a vitória é sua, porque o Senhor dos Exércitos luta por você. Luta por você. Eu me lembro que eu estava lá no sul, pastoreando uma igreja lá no sul, e aí, eu não sou pentecostal, tá, gente? Eu sou batista. Quem é de igreja sabe o que eu estou falando. Eu sou batista. Fui batista a minha vida inteira. Mas Deus fala comigo também, igual fala pentecostal. E aí a gente estava numa luta danada lá para conseguir um ônibus. Porque lá não tinha um sistema de ônibus, eu estava bem no interior do Brasil, e só tinha uma linha de ônibus, e ela encerrava o trabalho 6 horas da tarde, né? Que ônibus vai encerrar 6 horas da tarde? Encerrava o trabalho, ficava todo mundo sem ônibus. E o pessoal que era a igreja morava muito longe. Aí Deus falou comigo assim, ó: vai lá na estação de ônibus, Noiva do Mar, e fala que eu estou pedindo para ele, vai te dar um ônibus. Eu falei assim: não vou mesmo pagar esse livro, não tem como fazer isso. Isso é impossível. Não vou fazer isso. Cara, que negócio toda vez vinha na minha cabeça, toda vez na minha cabeça aquele negócio. Eu falei: não tem como fazer isso, Deus. Tem misericórdia de mim, eu nunca vergonha do passado. Faz comigo não. Aí eu olhei assim o horário, estava passando perto da empresa. Falei: quer saber de uma coisa? Vou passar lá
vou cumprir a vontade de Deus, vou falar, e o dono da empresa está aí? Vai dizer, não está, então eu vou falar, o senhor não tem agenda, não vai embora. Eu vou embora, já fiz a vontade do Senhor e acabou, está tudo certo, esse negócio sai da minha cabeça. Aí parei lá na empresa, cheguei para o porteiro, tinha uma porteira, portaria de segurança, parei lá, cara, o dono da empresa está aí? Aí eu falei assim, está sim. Aí falou assim, o senhor tem agenda marcada com ele? Eu falei, tenho não. Aí falou assim, mas peraí que eu vou ver se ele atende o senhor. Eu falei assim, meu Deus do céu, cara, esse cara é doido. Eu falei assim, sai da onde? Eu estou pastoreando a igreja aqui e tal, a igreja batista ali, perto da lagoa. Aí, não, peraí que eu vou ver se ele atende o senhor. Aí o cara me atendeu. Aí eu entrei na sala, ele está sentado lá na mesa dele, no escritório dele, entrei na sala, falei assim, eu tenho um negócio para falar para o senhor. Eu estou vindo aqui pela vontade de Deus. Eu nem sei o que o senhor vai achar disso, mas eu tenho que falar isso para o senhor. Aí ele falou assim, não, pode falar, cara. Aí ele falou assim, aí eu fui direto assim, para já sair dali tranquilo, né? Aí ele falou assim, Deus mandou eu vir aqui falar com o senhor vai me dar um ônibus para eu pegar o pessoal no bairro tal, para levar para a igreja. Aí ele começou a rir. Ele começou a rir. Aí eu falei assim, eu comecei a rir também. Eu falei assim, pô, eu tinha que pagar esse mico, né? Eu falei, aí ele começou a rir, ele virou para mim e falou assim, vou lhe dar esse ônibus. Eu falei, como? Ele falou assim, não, vou lhe dar esse ônibus. Eu falei assim, mas ó, que tem a parte da contabilidade da empresa, eu não posso lhe dar de graça. Tá? Eu vou cobrar R$1 por quilômetro. Tá bom? Vai o motorista lá, R$1 por quilômetro. Não, na cidade toda tinha 20 quilômetros. 20 quilômetros era na cidade toda, de uma ponta a outra. Eu falei assim, tá bom então. Aí eu não acreditei muito naquilo. Como é que a gente é incrédulo, né? Aí, não acreditei. Eu falei assim, cara, quando eu cheguei lá, passei os dados. Aí, ó, só vai ali no operacional, passo o itinerário que o senhor quer, a hora que o senhor quer que saia da igreja e a hora que o senhor quer que chegue lá na igreja. Rapaz, aí eu chego lá na igreja, que a igreja começava às 7 horas, chegava às 6 horas assim, chego lá na igreja, um ônibus na porta da igreja. Mas, que doideira é essa, cara? Aí o motorista lá fala comigo, ó, já estamos prontos aí, vai lá buscar o pessoal, quando o senhor quiser, a gente já pode sair. Eu falei assim, então tá bom. Aí, cara, já passei, pedi o cara para ir lá na comunidade, avisar todo mundo que ia passar o ônibus. Cara, daqui a pouco, chega um ônibus lá na igreja, o ônibus estava tão lotado, velho. Parecia igual um trem de manhã, 6 horas da manhã. Tinha gente na janela, a gente em pé. Eu falei, caramba. Aí parou os ônibus lá, foi chegando aquele povo todo, né, foi sentando lá nas cadeiras. Cara, foi um culto assim abençoado. Mas por quê? Porque quando a gente vai ver aquilo que Deus quer fazer, a gente prende muito as circunstâncias. A gente se esquece que para além das circunstâncias tem a fé daquilo que Deus pode fazer. Por isso que Davi fala assim, tu vem contra mim com espadas e lanças, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. E é em nome do Senhor dos Exércitos que tu tem que travar essas batalhas. É em nome dele. Então, queridos, quando você está no propósito de Deus, pode vir gigante, pode vir exército, pode vir o inferno inteiro, mas a vitória é sua. Sabe por quê? Porque o Senhor dos Exércitos que luta por você. A luta não é tua. Você pode brigar, pode se barrar, pode gritar, tudo. A luta não é tua. Sabe aquela dificuldade que você está passando? Que você está enfrentando? Você pensa que você pode fazer alguma coisa. E você tem tentado fazer durante muito tempo. A luta não é tua. A luta é do Senhor dos Exércitos. E o que eu faço? Você vai pegar as fundas e a funda é a sua oração e vai lançar sobre ele. Que a Bíblia diz, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Porque ele tem cuidado de nós.
Quem tem unção, querido, não depende de armas humanas. Davi tinha unção de Deus. A bênção de Deus estava sobre ele. Quem tem propósito não precisa de títulos. O propósito é para além dos títulos. Quem tem foco em Deus não se desvia, nem para a direita, nem para a esquerda. Ainda que o mar fique revolto, não se desvia. A Bíblia diz que em determinada situação os discípulos estão no mar, e aí Jesus vem andando pelo mar, caminhando, e os discípulos tremendo, porque já era tarde, tremendo, com todo mundo assustado. Aí Pedro fala: Senhor, se é tu, manda eu ir ter contigo por sobre as águas, eu quero caminhar também, no meio das águas aí. Se é tu, tu vai fazer eu andar aí sobre as águas. Aí Jesus fala: então vem, Pedro, pode vir. Aí a Bíblia diz assim, ó, Pedro, fitando os olhos em Jesus, ou seja, olhando para Jesus, ele começa a caminhar na direção de Jesus e começa a andar sobre as águas. Mas quando ele vê que está andando sobre as águas, ele começa a olhar o mar revolto, as ondas grandes batendo. Ele tira os olhos de Jesus e começa a olhar para a situação em volta. Sabe o que acontece com Pedro? Começa a afundar. Então não perde o foco. O foco é Jesus. Se liga no foco, porque senão vai afundar. Vai afundar. Quem tem foco em Jesus não se desvia, nem para a esquerda, nem para a direita. Então, querido, antes de derrubar Golias, aquela batalha extraordinária que está na Bíblia, Davi venceu a crítica de Eliabe, o irmão mais velho, da própria família, a tentação de Saul, de tentar colocar ele numa posição muito melhor, mais favorável, tentar fazer ser o que ele não era. E ele venceu também o medo diante dos gigantes. Ele falou assim: eu não vou ter medo, porque o Senhor está comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E aí, querido, você também vai vencer em nome do Senhor. Guarda essa palavra no teu coração. Não se distraia com críticas. Não perde foco. Não se corrompa com prestígio. Vai ter a nomeação de nômade aqui. Eu converso com os nômades, fiz reunião com os nômades. Não se corrompa com prestígio. Não se intimide com gigantes. Porque quem luta por você é o Senhor dos Exércitos. A vitória do Senhor. Quem permanece focado no propósito de Deus vai derrubar gigantes, vai envergonhar o inimigo e vai ver o nome do Senhor sendo glorificado na tua vida. Deus vai abençoar a tua vida. Deus vai te dar essa vitória que você tem buscado há tanto tempo. Se você focar em Jesus, foque em Jesus, isso vai se frutificar na tua vida. Tá? Querido, eu queria orar com você, a gente já vai encerrar aqui. Você que tem enfrentado críticas e distrações, ou tentações que tentam desviar o foco, teu foco de Deus. Eu quero dizer que hoje, eu quero te dizer pelo Espírito, tá? Que Deus, Ele pode derramar sobre o teu coração, sobre a tua mente um fogo. Que você nem sabe a consequência desse fogo, mas ele vai incendiar a tua vida de uma maneira. A Bíblia diz: bendito serás onde entrares e bendito serás onde saíres. Você passa a ter a unção de Deus sobre a tua vida. E eu quero orar com você sobre isso, porque eu entendo que hoje Deus está te chamando para isso, para derramar essa unção sobre você. Eu quero que você declare assim no teu coração: eu não vou perder a fé, nem o foco na missão que Deus tem para a minha vida. Sabe por quê? Porque a vitória é do Senhor. É do Senhor.
Quero orar com você. Feche os seus olhos. Você que sentiu que essa palavra falou no teu coração em algum momento, em alguma hora, em algum trecho. Eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus. Senhor, é verdade que nós enfrentamos muitas batalhas na vida. Nós enfrentamos muitas dificuldades na vida. A tua palavra mesmo veio para nós dizendo que no mundo nós teríamos essas aflições, essas angústias. E tu pedes para que nós lembrássemos de ti, trouxéssemos à memória a tua vitória na cruz, para que nós não perdêssemos o foco de que tu estás à frente. Por isso, Senhor, eis aqui pessoas diversas, cada uma com seus problemas, com as suas crises, sejam emocionais, sejam de saúde, sejam financeiras. Senhor, nós queremos colocar isso aos teus pés da tua cruz. Que, Senhor, tu possa encontrar os corações aqui que verdadeiramente se abrem, crendo que pela fé, o teu poder, a tua unção pode agir no impossível. Naquela derrota, naquela vitória que parece impossível, mas tu podes agir, Senhor. Seja assim sobre a vida dessas pessoas, sobre essas famílias aqui representadas, que é a oração que nós fazemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você que crê, dá uma salva de palmas para Jesus. Aleluia.